esses entraves econômicos que englobam o governo federal estão cada vez mais entravados, digamos assim. Realmente a situação está bastante complicada. O ministro Fernando Haddad tem se encontrado com alguns especialistas de economia para definir como que será a meta da inflação. Isso por quê, Emanuel? Porque há muito jogo político a respeito da taxa Selic em 13,75%. A gente viu aí que depois da última reunião do Copom, Conselho de Política Monetária, que é ligado ao Banco Central, ter mantido pela quinta vez a taxa Selic em 13,75%, isso tem sido alvo de críticas do governo federal. Então agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem conversado com o presidente Lula para saber se vai aumentar a meta da inflação para esse ano, que está algo em torno de 3,25%, e se vai aumentar a meta da inflação para o ano que vem, que está algo em torno de 3%. Então, realmente, é uma situação que está bastante complicada, isso por causa dos entraves a respeito das articulações entre o Banco Central do Brasil e o governo federal. O governo quer que a taxa Selic abaixe, a taxa Selic é a taxa básica de juros, ou seja, é a taxa utilizada para, por exemplo, financiamentos, para liberação de créditos. Se ela está alta, então vamos ter menos créditos, menos investidores e menos poder de compra entre os brasileiros. Já o Banco Central diz que a taxa Selic fica nesse patamar por causa de incertezas que ainda pairam a respeito do governo federal, a respeito da condução do viés econômico do presidente Lula. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concedeu uma entrevista à TV Cultura, onde ele fala que é contra a alta dos juros, mas que ainda há muitas incertezas no governo Lula, então é em caráter preventivo. Vamos ouvir o que disse Roberto Campos Neto a respeito desse assunto. O Banco Central é uma instituição de Estado, precisa trabalhar com o governo sempre. Nós estamos sempre abertos a trabalhar com o governo, a colaborar. Eu entendo que existe pressa, né, da parte do presidente Lula, eu entendo que existe uma agenda social, a nossa agenda é muito social. Se a gente pensar tudo que o Banco Central fez, as grandes inovações foram todas visando o social. Então eu queria começar fazendo esse registro, que o Banco Central precisa trabalhar junto com o governo e que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Bom, claro que Roberto Campos Neto ele tem aí tido alguns tons um pouquinho polêmicos, igual o presidente Lula, isso por causa dos entraves, né, a disputa que os dois têm travado. Inclusive, ontem a conversa de bastidor que eu tenho é que integrantes do Partido dos Trabalhadores aprovaram uma resolução para pressionar o Congresso Nacional para convocar Roberto Campos Neto para prestar esclarecimentos a respeito da taxa Selic em 3,75% lá no Congresso Nacional. Então, eles querem uma convocação, ou seja, que ele vá de forma obrigatória prestar esclarecimentos, dar explicações a respeito da taxa Selic tão alta. O PT também acusa Roberto Campos Neto de agir politicamente dentro do Banco Central e não estar num perfil técnico. Eu lembro a vocês que a indicação veio do presidente Jair Bolsonaro, mas o nome dele foi aprovado por ampla maioria no Congresso Nacional e os maiores economistas do mundo acreditam que Roberto Campos Neto é um dos melhores presidentes do Banco Central em todo o mundo. Então o nome dele tem bastante credibilidade, tem bastante prestígio no mercado financeiro, inclusive no mercado internacional, no cenário internacional. Mesmo assim, o Partido dos Trabalhadores o acusa de agir politicamente, não com perfil técnico. O presidente do BC também falou sobre esse assunto em entrevista à TV Cultura. Vamos ouvir. A gente sempre procurou convergência de ideias, nunca procurou nada em termos de colocação política, acho que isso é muito importante. Eu nunca participei de nenhum ato político, nunca fiz campanha, não tenho mídia social. Sempre tentamos isolar o Banco Central, só para terminar. Inclusive, na campanha, houve uma tentativa de politizar o PIX. E todas as vezes que eu falava, olha, o PIX não é de um governo nem do outro. O PIX é do Banco Central, é dos funcionários do Banco Central. Então, assim, eu acho que eu sempre atuei, né, para tentar isolar o Banco Central
central do ciclo político. Isso não significa que ao longo de 4 anos você não fez contatos, não fez amizades. Eu espero agora, nos próximos 2 anos, fazer amizades também. Eu já vejo que tem umas pessoas que eu tenho mais proximidade, a gente conversa com frequência. Fica, então, a defesa do presidente do Banco Central a respeito da autonomia da instituição, da independência da instituição ao governo federal, justamente para que não haja um perfil político atuando ali no Banco Central. A gente viu aí Roberto Campos Neto dizendo que ele precisa manter uma boa relação, uma relação amigável com o governo federal. Isso, de fato, não está acontecendo e agora é realmente preciso que haja uma boa harmonia entre o governo e a instituição, porque a taxa Selic em 13,75% realmente está trazendo aí um poder de compras dos brasileiros um pouquinho menor. Isso afeta toda a cadeia produtiva, isso afeta a economia do país. Então, o governo federal precisa ter credibilidade e a instituição, o Banco Central, precisa olhar melhor para o governo federal, para que a gente, enfim, possa ter mais poder de compras e atrair mais investimentos financeiros, Emanuel.